Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos aí no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos aí nos aprofundar um pouco mais nesse capítulo hoje. Hoje nós vamos ver aí dos versículos 6 até o 14. Até aqui o versículo 14 é basicamente um complemento daquilo que nós vimos na semana passada, E nós vamos perceber que Jesus aqui, ele continua falando, ele continua mostrando a importância que há em nós nos preocuparmos com os seus pequeninos, Na semana passada nós vimos que esses pequeninos, não especificamente ou não apenas se refere às crianças, Também, por toda a sua ingenuidade, por toda a sua dependência, de alguém que o instrua, mas também se refere aos pequenos na fé, Aqueles que ainda estão engatinhando na fé. Também se refere àqueles pequenos aos olhos da sociedade, aqueles renegados, aqueles que não são enxergados pela sociedade, pelos governos e tudo mais. E Jesus aqui então, ele vai continuar falando sobre isso, E vai trazer mais alguns ensinamentos para nós que nós vamos entender hoje. E o tema então do nosso estudo de hoje, irmãos, é o valor eterno de uma ovelha. E nós vamos perceber qual é o valor dessa ovelha, de uma ovelha para Jesus. Vamos ler o texto? A partir do versículo 6 até o 14, diz assim: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que o anjo deles lá nos céus, que os anjos deles lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta, do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Irmãos, Jesus, ele começa esse pequeno trecho aqui, mostrando que o pecado é a maior de todas as ameaças à nossa vida. Jesus, ele traz um alerta aqui agora aos discípulos e a nós, não apenas sobre o perigo de cair em pecado, mas também e principalmente sobre a gravidade de levar outras pessoas a pecarem. E o primeiro destaque no versículo 6 é que ser motivo de tropeço é pior do que a morte, segundo aquilo que Jesus diz. Segundo aquilo que Jesus está dizendo, levar alguém ao pecado, colocando armadilhas em seu caminho, é algo tão sério que Jesus diz que seria melhor morrer afogado. Morrer afogado é comprovadamente, cientificamente, uma das piores mortes possíveis para o ser humano sofrer, irmãos. Das mais desesperadoras. Nós não sabemos, ao certo,
se os judeus tinham por hábito, né, punir os criminosos ali por afogamento. Embora seja provável que isso tenha acontecido em alguns casos específicos. Mas entre os romanos, entre os gregos, os sírios, essa punição era bastante usada. E ela era reservada aos piores criminosos. E o tamanho da pedra que importava justamente para impedir qualquer chance desse corpo boiar, subir novamente à superfície e ser resgatado ali depois, mesmo de morto, né, pelos seus amigos, e ser enterrado ali, né, para que de certa forma pudesse ter um sepultamento digno. Então, essa pessoa morta dessa forma, né, dessa forma tão cruel, ela não tinha sequer o direito desse sepultamento de forma um pouco mais digna, né? E isso passava o recado de que aquela pessoa não merecia sequer um sepultamento digno. E para nós termos a dimensão da gravidade desse pecado, irmãos, quando Jesus fala sobre essa grande pedra de moinho aqui, era algo que poderia pesar ou chegar a pesar até 1.500 quilos. Então veja, é para não voltar mesmo, né? É para não voltar em hipótese alguma. O exemplo que Jesus dá. Obrigado, tia. Irmãos, como nós aprendemos com essa simples fala de Jesus aqui, né? Hoje em dia, nas nossas igrejas, no nosso meio, existem pessoas que estão se doendo com tão pouco, por causa de tão pouco, pessoas que não podem ser repreendidas, pessoas crentes, há muitos e muitos anos na igreja, que não podem ser repreendidas, que não aceitam a repreensão. E olha a maneira como Jesus estava falando aqui com os discípulos, falando, se vocês fizerem alguém pecar, seria melhor para vocês morrerem afogados com uma pedra de moinho amarrada no pescoço de vocês, do que fazer alguém pecar. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que é inadmissível nós usarmos a nossa vida para afastar as pessoas de Deus e não para fortalecer a fé delas, tirando ainda mais a possibilidade delas serem agraciadas pela salvação. Assim como Deus se alegra com o menor gesto de amor a um irmão, Ele também responde com justiça quando alguém faz tropeçar um dos seus pequeninos. E essa ideia de fazer tropeçar aqui é o mesmo conceito de escandalizar alguém, quando o texto bíblico fala. Significa viver dando maus exemplos, mau testemunho, fazendo com que, por causa da nossa forma de viver, agir, se comportar, as pessoas ao nosso redor firam a sua própria consciência daquilo que é certo e errado e sejam motivadas a pecar por causa daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós temos a ideia de que o escandalizar é quando alguém nos vê fazendo algo e fica chocado com isso. Não. O escandalizar que a Bíblia ensina, irmãos, é sobre essa influência que nós exercemos às vezes naquele irmão mais fraco na fé. Paulo nos mostrou várias vezes que ele preferia perder às vezes um discurso, perder às vezes um debate, aliás, perder às vezes uma discussão para ganhar aquela vida. Ele abria mão de vencer algo humano para que aquela vida fosse alcançada por Cristo. Por isso, irmãos, abençoar um pequenino, um dos pequeninos, é o mesmo que agradar ao próprio Deus. Só que perverter ou ofender a eles também é abrir um caminho para uma condenação terrível. Em segundo lugar, Jesus mostra para nós os escândalos que se transformam em uma tragédia, né? O ato de escandalizar alguém. Nós vivemos em um mundo cheio de armadilhas espirituais. É um mundo triste justamente porque está cheio de pedras de tropeço. E enquanto existir pecado, haverá tentações, é o que Jesus diz, né?
E o escândalo, ele pode ser comparado a uma armadilha preparada para capturar um desatento. A isca, ela atrai, mas no final, ela prende, ela destrói. E esse escandalizar, esse escândalo, é justamente aquilo que afasta as pessoas de Deus e as mantém presas no pecado. É verdade, irmãos, que como o próprio Jesus disse aqui, esses escândalos, essas tentações são inevitáveis neste mundo. Enquanto nós vivemos aqui, isso acontecerá. Só que Jesus declara que aquele por meio de quem essas tentações e esses escândalos acontecem, será severamente julgado. Então nós temos que entender que se o mundo sofre com as ofensas, muito mais aquele que causa essas ofensas. E há uma conexão inevitável aí entre a culpa e o julgamento. E aqueles que colocam tropeços ou que se tornam pedra de tropeço no caminho dos pequenos de Cristo são responsáveis e serão punidos. É o que Jesus tinha acabado de repreender a Pedro ali, naquela discussão onde ele se coloca na frente de Jesus, tentando o impedir de passar por tudo que ele estava passando. Ainda que por uma boa intenção, Pedro estava indo contra a vontade de Deus. Depois, nos versículos 8 e 9, Jesus mostra, irmãos, que a luta contra o pecado precisa ser radical. Jesus ele usa ali o exemplo das mãos, dos pés e dos olhos, né? Para falar sobre o pecado. As mãos aqui, elas representam as nossas ações. Os pés representam a nossa caminhada, a nossa jornada, onde nós vamos. E os olhos representam os nossos desejos. Cada parte do nosso corpo foi criada para a santidade ao Senhor e não para a vida de pecado. E quando Jesus cita, irmãos, esses membros do corpo, Jesus não está falando aqui de cortar literalmente as partes do corpo, cortar as mãos, cortar os pés, arrancar os olhos, não. Jesus está falando que lidar com o pecado precisa ser de forma radical. Não dá para negociar com o pecado. Não dá para fazer concessões com o pecado. Jesus já havia ensinado que o mal não vem do nosso corpo em si, mas do nosso coração. Então, o que ele quer dizer é que nós precisamos eliminar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta do reino de Deus, ainda que seja doloroso. Como, por exemplo, perder um membro do corpo. O reino de Deus, irmãos, exige renúncia da nossa parte. Qualquer coisa que nos afaste da santidade deve ser retirado da nossa vida. Porque, comparado com a eternidade com Cristo, irmãos, qualquer sacrifício que nós fizermos aqui será pequeno demais. Será muito pequeno. Isso significa que nós precisamos então abandonar alguns hábitos, abrir mão de prazeres que nos corrompem, cortar amizades que nos incentivam ao erro e até se separar de coisas que já se tornaram parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, que parece fazer parte de quem nós somos. Paulo em Colossenses 3,5 ele diz: fazei, pois, morrer a natureza terrena. Irmãos, brincar ou desafiar o pecado, a tentação, é algo irracional. Não existe meio termo na luta contra o pecado. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós precisamos fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, é fugir do que parece ser mal. É só uma sombra do que é mal. Não é nem um mal concretizado ainda. Sempre que eu falo sobre isso, eu dou um exemplo muito bobo, mas que nos ajuda a refletir. Se você está passando por uma rua, em que você sabe que nessa rua tem um cachorro muito bravo ali, que já mordeu várias pessoas, e que vive solto naquela rua ali.
O mal ainda não está concretizado, porque você ainda não passou pela rua e o cachorro ainda não te pegou. Mas você tem a opção de ir por uma outra rua, de fazer um outro caminho. Ainda que seja um pouco mais longo, você tem essa opção. O fugir da aparência do mal é isso, é saber que ali tem uma possibilidade de mal para acontecer comigo. Então eu vou desviar desse caminho, eu vou por outro caminho. Isso é uma decisão sábia. É ir pelos caminhos que Jesus está nos mostrando que nós devemos ir. É ser radical. Mas talvez nem esteja. Mas nada a ver. Mas não tem problema. Algumas coisas, irmãos, de fato. E cada um de nós sabemos, isso também é importante de nós frisarmos aqui, porque cada um de nós, irmãos, temos pontos fracos nas nossas vidas, que talvez para você seja tranquilo de lidar, mas para o seu irmão seja difícil de lidar. Então nem sempre o fugir da aparência do mal que se aplica a mim, se aplica a você. Porque Satanás, ele é astuto e inteligente demais, e ele vai nos tentar naquilo que nós somos fracos, não naquilo que nós temos facilidade de lidar. E para aquilo, irmãos, que nós somos fracos e reconhecemos que somos fracos, nós precisamos ser radicais. É preciso agir de forma imediata. O livro imoral deve ser queimado, a foto indecente, ela precisa ser destruída, os filmes, os vídeos impróprios precisam ser descartados, relações nocivas precisam ser rompidas, hábitos pecaminosos precisam ser abandonados. Porque a luta contra o pecado, irmãos, é séria e exige firmeza, posicionamento da nossa parte. E aí na segunda parte, ali na sequência, do que nós lemos, Jesus vai reafirmar, mais uma vez, dando agora mais um exemplo, sobre a importância dos pequeninos para Deus. A partir do versículo 10, ele ensina que os pequeninos não podem ser desprezados, porque são ovelhas do Pai. O versículo 10, ele vai falar justamente sobre isso. Irmãos, enquanto neste mundo aqui, a cultura deste mundo, a ideia que os homens possuem em suas cabeças, é de classificar uma pessoa como sendo grande e importante, sendo forte, sendo fraco, sendo rico, sendo pobre. Para Deus, todos possuem o mesmo valor. Irmãos, para a salvação, não importa quantos milhões de reais existem na nossa conta. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O rico, milionário, o homem mais rico do planeta, precisa da mesma coisa do que um mendigo que passa fome debaixo da ponte para ser salvo. Exatamente da mesma coisa. Cristo. Sem Cristo, nenhum e nem outro podem ser salvos. Por isso que desprezar alguém que o mundo considera sem importância é na verdade ofender ao próprio Deus. Entenda, irmãos, não é que nós precisamos focar apenas nos esquecidos. É que nós precisamos olhar para eles da mesma maneira. É isso, não é dar prioridade para uns e para outros, não. Ambos, todas as pessoas, independente de cor, sexo, classe social, posição social, independente de qualquer coisa, precisam de Cristo para alcançarem a salvação. Jesus diz que, e é isso que nós precisamos entender quando Jesus está falando sobre os pequeninos. Porque, irmãos, não importa quão grande neste mundo uma pessoa seja, sem Cristo, ela se torna um pequenino.
tão carente da glória de Deus como qualquer outro. E precisa do resgate, do toque, da transformação do Espírito Santo. É claro, irmãos, que em um aspecto social, e a igreja tem uma responsabilidade social também, nós precisamos olhar para essas pessoas desprezadas pela sociedade, porque faz parte de quem nós somos. Alimentar o faminto, agasalhar aquele que está com frio, dar de beber ao que está com sede. Isso faz parte daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas no que diz respeito ao evangelho da salvação, nós precisamos fazer a mesma coisa com todos. Jesus diz, irmãos, que os pequeninos têm anjos diante do Pai, mostrando que Deus cuida com atenção deles, uma atenção especial, por meio dos seus mensageiros, né? E aqui pode haver uma certa polêmica, talvez, mas que fique claro que nós não estamos falando aqui de anjos da guarda, como a cultura popular criou o hábito de dizer, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14 o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse texto aqui quer dizer que Deus dá ordem aos seus anjos para que eles sirvam e trabalhem em favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, para que os anjos hajam em favor dos eleitos, dos salvos. O texto não diz que existem anjos da guarda, protegendo indistintivamente todas as pessoas da terra. Até porque, irmãos, os anjos estão a serviço de Deus. Deus é quem envia os seus anjos em favor dos seus, dos salvos, dos eleitos. Então a mensagem central desse versículo é que o desprezo pelos humildes e pelos pequenos é algo completamente irracional, é algo completamente contraditório com o coração de Deus, visto que o próprio Deus envia os seus anjos para cuidar deles. Então, irmãos, se Deus está ali enviando os seus anjos em favor dos seus, em favor daqueles que são seus filhos, seus pequeninos, imagine nós o que devemos fazer por eles. Essa é a lógica aqui do texto. O versículo 11 vai mostrar que os pequeninos precisam e devem ser resgatados. Jesus deixou claro: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A obra de Cristo na cruz foi entregar a sua vida em resgate de todos aqueles que o Pai lhe deu. Isso inclui os grandes e os pequenos, ricos ou pobres, homens, mulheres. Aos olhos de Deus, irmãos, cada pessoa resgatada tem um valor que é eterno. Por isso ninguém está fora do alcance da graça de Cristo. Nos versículos 12 e 13, Jesus nos mostra então que esses pequeninos não só precisam ser resgatados, eles precisam também ser procurados. Existe uma diferença entre você resgatar alguém que está no meio do seu caminho e você procurar alguém para resgatar. São duas coisas diferentes. E aí Jesus ilustra essa ideia com a parábola da ovelha perdida. Irmãos, a ovelha, nós já falamos isso aqui algumas vezes, mas a ovelha é um animal muito frágil, um animal pouco inteligente, um animal que enxerga muito mal de natureza, um animal que por conta disso tudo se perde muito fácil do rebanho. Que ironia, irmãos, nós sermos comparados a ovelhas, né? Nós somos uma ovelha, que temos uma facilidade tremenda
de fugirmos do rebanho do bom pastor. E uma vez que essa ovelha se perde, ela não consegue voltar sozinha. Ela precisa que o pastor vá atrás dela, a encontre e a traga de volta ao aprisco. Só que é importante nós pensarmos que trazendo para a nossa realidade, não é um dever apenas de um pastor de igreja, de um líder de igreja. Jesus estava aqui, irmãos, falando aos seus discípulos, aos seus seguidores. E esse é o ensinamento passado à igreja. Por isso, todos nós somos responsáveis de ir atrás daqueles que se perderam. Todos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós estamos sujeitos a nos perdermos também. Isso precisa tocar o nosso coração, porque se nós nos perdemos, nós também somos incapazes de retornar por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio entendimento. Nós dependemos dessa busca amorosa do bom pastor. E o bom pastor usará os seus filhos para trabalhar em favor dos salvos. E quando ele resgata um perdido, irmãos, a festa, a alegria, como ele mesmo diz no versículo 14: assim também não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. O resgate de um pequenino é motivo de grande alegria, tanto para a igreja quanto para o céu. Versículo 14 mostra que os pequeninos não devem se perder. João capítulo 6, versículo 37, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Isso nos mostra, irmãos, a segurança e o cuidado de Deus com aqueles que pertencem a Ele. Ele não apenas busca, mas também guarda, protege, não lança fora e garante que os seus pequeninos não pereçam. Todos nós somos ovelhas, sendo guiadas pelo cajado do bom pastor, que é Jesus. Amém? Bom, fazendo algumas aplicações para as nossas vidas e para os nossos dias. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos estar sempre atentos e nunca nos esquecermos da seriedade de não ser motivo de tropeço. Jesus alerta que levar alguém a pecar é tão grave que seria melhor morrer de uma morte aqui bem violenta, né, como Jesus descreve. Isso nos lembra que a vida cristã não é apenas sobre a nossa própria caminhada, mas também sobre a influência que nós exercemos na vida dos outros. Irmãos, não dá, é inadmissível que esse é um grande desafio que nós temos, nós como seres humanos, falhos e pecadores que somos, mas nós não podemos ser referência do que é mal. As pessoas não podem olhar para nós e falar: vixe, lá vem o fulano lá, não paga ninguém, ó. Vixe, olha lá o fofoqueiro. Vixe, olha lá, fala mal de todo mundo. Vixe, olha lá o mentiroso. Nós não podemos ser essa pessoa. Muitos irmãos, pela conduta, pelas palavras, pelo exemplo, podem e irão fortalecer a fé de alguém. Só que infelizmente outros irão enfraquecer e até mesmo afastar outras pessoas do caminho do Senhor. Por isso, quando cada gesto hoje é exposto e observado, principalmente em nossos dias, onde nós somos cada vez mais dependentes da rede social, e nós temos uma necessidade de expor tudo que nós fazemos de forma muito escancarada, esse é um cuidado ainda maior que nós precisamos tomar.
Como nós temos nos comportado? O que nós temos falado? Como nós temos nos vestido? O que é que nós temos visto, curtido nas nossas redes sociais, compartilhado nas nossas redes sociais? Como nós temos administrado o nosso testemunho perante as pessoas ao nosso redor, perante a sociedade? A responsabilidade do discípulo de Jesus, irmãos, é viver de forma que a sua vida seja uma bênção. Uma bênção na vida das pessoas ao seu redor. Tanto os novos convertidos, tanto os pequeninos, como também aqueles que o mundo despreza. Romanos 15:2 diz: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, irmãos, a nossa conduta precisa edificar e nunca escandalizar. A atitude mais grave não é simplesmente pecar por si só, mas é quando esse pecado serve de armadilha, de gatilho, de incentivo para os outros pecarem também. Por isso vale uma reflexão aqui. As nossas escolhas, será que elas estão edificando as pessoas ao nosso redor ou estão se tornando motivo de tropeço? As nossas palavras estão aproximando ou afastando as pessoas de Cristo? E essa é uma chamada muito séria e importante, tanto para os pais, para os líderes, para os mestres, mas também para cada um de nós como cristãos. Porque todos nós somos observados e de alguma forma nós influenciamos os outros. Irmãos, não apenas isso, nós também temos uma responsabilidade, acima de tudo, logicamente, com o Evangelho, com Cristo, porque é o nome dele que muitas das vezes nós estamos envergonhando, mas nós também temos uma responsabilidade para com a comunidade, para com a igreja que nós frequentamos. Porque a depender da maneira como nós nos comportamos, as pessoas olharão para nós e falarão assim: nossa, fulano vai na igreja, mas ele faz parte daquela igreja ali. Ah, então essa igreja aí pode tudo. Ah, essa igreja aí então, eu que não vou pisar meu pé lá. Percebe o tamanho da responsabilidade que nós carregamos? É muito sério, irmãos. Então, viver de maneira santa não é só uma questão pessoal para nós. É um ato de amor para que ninguém tropece por nossa causa. Em segundo lugar, a luta contra o pecado precisa ser radical. Jesus ensina que diante do pecado nós não podemos negociar. Ele fala sobre cortar mão, cortar pé, arrancar olho. E ele faz isso na intenção de nos mostrar que não tem meio termo. Ou nós lidamos com o pecado de forma radical, ou ele vai destruir a nossa vida. Em um tempo em que muitos tratam o pecado de forma relativa, ou tentam normalizar a impureza, Jesus diz que qualquer coisa que nos afaste de Deus deve ser deixada de lado. Mesmo que isso custe caro demais. Talvez pode ser uma amizade que constantemente nos empurra para o pecado. Talvez possa ser um hábito que nós temos, que ocupa o nosso coração mais do que Deus, uma coisa banal do dia a dia, o futebol, as séries que nós gostamos de assistir, os filmes, a academia, o celular. Coisas que alimentam apenas a nossa carne e nunca o espírito. Então, abandonar essas coisas, às vezes, pode parecer algo doloroso para nós. Ah, não, mas é umas coisinhas tão simples. Irmãos, eu citei aqui coisas simples, coisas bestas, banais do dia a dia.
Mas experimenta ficar um dia sem celular para você ver se você dá conta. É só quando a gente tenta que a gente percebe o quanto a gente é dependente hoje. A gente é dependente. Eu acho que se tirar o celular da humanidade, vai sair todo mundo se matando. Fazendo guerra. O povo vai ficar louco, irmãos. Vai ficar louco. Não vai ter espaço no CAPS para essa galera. Não vai ter. Vai faltar espaço. Nos hospícios, nos manicômios, vai faltar. Porque nós nos tornamos dependentes. Nós passamos 3, 4, 5 horas na frente da TV, ou do celular, ou do tablet, do notebook, assistindo uma série que nós gostamos. A gente assistiu um episódio, 2, 3, 4, e de repente nós vamos ver, já foi 4, 5 episódios. Deu tempo de assistir, de participar de 3 cultos. Mas nós estamos ali vidrados. Experimenta ficar sem para você ver se você não vai fazer falta na tua rotina, na tua vida. Agora, experimenta ficar sem ir ao culto. Será que vai fazer falta? Será que nós vamos enlouquecer de não poder frequentar a casa do Senhor, de não poder viver em comunhão com os nossos irmãos, de não poder levantar as nossas mãos para adorar e exaltar o nome do Senhor com liberdade? Será que nós vamos, sentir abstinência pelas práticas espirituais também? Começando de mim, irmãos. Isso é algo que nós precisamos refletir todos os dias das nossas vidas. Abandonar algumas coisas, talvez para nós pode ser tão difícil quanto perder um membro do nosso corpo. Só que Jesus nos lembra de que é infinitamente melhor perder algo que é passageiro do que perder a eternidade com Ele. O pecado, irmãos, nunca é inofensivo. Ele pode ser sutil, na maneira como ele se apresenta, na maneira como ele te atrai. Só que ele sempre cresce, ele sempre corrói, ele sempre mata. Por isso que nós não podemos brincar. A luta é diária, exige disciplina espiritual, oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja, vigilância da nossa parte. Quando nós somos radicais contra o pecado, irmãos, nós estamos demonstrando que a nossa esperança não está nos prazeres passageiros desse mundo, mas na vida eterna com Jesus. E por último, precisamos sempre nos lembrar do cuidado de Jesus pelos pequeninos. Isso precisa ser um incentivo e uma motivação para nós. A partir do versículo 10, Jesus ele mostra que os pequeninos são preciosos demais para Deus. E esse ensino tem implicações muito profundas para a vida da igreja. Por quê? Porque a tendência do homem, irmãos, a tendência humana sempre é valorizar os fortes, os influentes, os bem-sucedidos, inclusive dentro das igrejas. Só que Jesus mostra que o reino se volta especialmente para os fracos, para os esquecidos, para os que mais precisam de cuidado. Tem igreja grande hoje por aí, irmãos, no Brasil, fazendo área VIP, para receber algumas celebridades na igreja. Alguns jogadores de futebol que se converteram, ou um cantor famoso aí que vai fazer uma visita na igreja. Tem uma área VIP dentro do templo que é reservada para essas pessoas e ninguém pode chegar perto. A diferença, aí vão justificar que isso é pela organização da igreja, para os irmãos não ficarem desatentos, não ficarem muito focados naquela pessoa que está ali. Irmãos, se você vai para o culto e passa o culto pensando em olhar para uma pessoa só porque ela é muito importante, muito famosa, significa que você não se converteu. Basicamente isso. Porque a pessoa mais importante de todas é aquela que está sendo objeto do nosso culto, que é Deus. Então não importa mais quem está aqui dentro.
Se a pessoa mais importante de todas, que é Deus, não é digna da nossa reverência, do nosso respeito, dentro da casa de Deus, na reunião do povo de Deus, por que nós vamos valorizar tanto assim uma celebridade, um político, seja quem for? Não é destratar, é tratar como qualquer outro. Todos nós, todos aqueles que vão a uma igreja, devem ir com o mesmo objetivo, que é de servir ao Senhor, que é de dar honra e glória ao Senhor. Não é de receber holofotes, não é de receber status, não é de serviço ser notado, não. Jesus mostra que o reino se volta especialmente para os fracos, para os esquecidos. E isso nos desafia, irmãos, a cultivar uma espiritualidade que valoriza cada pessoa, especialmente as mais frágeis. É visitar aquele que se afastou, é buscar aquele que se perdeu, é acolher aqueles que o mundo despreza, é investir tempo e amor com aquelas pessoas que não têm nada a oferecer em troca. Irmãos, é muito fácil ir dar assistência a uma família de muitas posses. Quantos e quantos pastores, líderes de igrejas maiores, eu cito muito igrejas maiores porque é uma realidade mais palpável, né, de igrejas maiores, onde se cresce muito e você tem muitas pessoas grandes, muitos empresários, pessoas. E aí, de repente, adoece um membro dessa família grande. E aí, líderes, pastores, fazem até acampamento na casa dessas pessoas, ou na beira do hospital. Ajudam a cuidar, ajudam a dar banho, ajudam não sei o quê. Mas quando o seu Zé, a Dona Maria, a Dona Joana, a Dona Cida, o seu João, quando aquele irmão menos favorecido, o pedreiro, o lixeiro, a dona de casa, a doméstica, quando eles ou alguns dos seus, de suas famílias adoecem, não aparece um. O máximo que faz é mandar um zap. Ô irmão, estamos orando por você. Irmãos, isso aqui é uma realidade, tá? Eu não estou falando de uma possibilidade, não. É realidade, é algo que eu sei que acontece em igrejas por aí. Que eu sei. Então, irmãos, a lógica do reino é: enquanto o mundo se alegra com os poderosos, o céu se alegra quando um pequenino é resgatado. Não quer dizer que os líderes, os pastores, não devem dar assistência aos grandes. Devem, tanto quanto os pequenos. Precisa estar presente. Nós, isso não é, como eu disse, não é só para líderes, não é só para pastores. Isso é para nós. Nós precisamos ter a mesma disposição. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a pregar o evangelho, seja para seja para 1 milhão, com a mesma vontade, com o mesmo fervor, com o mesmo amor, porque nós estamos falando sobre um Deus que é grandioso, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, nós concluímos, diante disso tudo, que Jesus é o bom pastor, que não apenas nos alerta contra o pecado, mas que também veio buscar e salvar os perdidos. Foi Ele quem venceu o poder do pecado por meio da cruz, e é Ele quem garante que nenhum dos seus pequeninos se perca. Dessa forma, nós somos chamados, então, para viver uma fé, uma vida espiritual que reflete esse caráter do nosso Senhor. Não ser motivo de tropeço para as pessoas, lutar radicalmente contra o pecado e amar profundamente os pequeninos. Fazendo isso, irmãos, nós não apenas obedecemos a Deus, mas nós também manifestamos ao mundo a beleza do Evangelho,
A beleza do verdadeiro evangelho que fala sobre um Salvador que não descansa até que cada ovelha esteja segura em seus braços. Amém?